Olá pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez no canal Flagrego, o canal de notícias de futebol brasileira, principalmente a seleção brasileira. Tem notícia quente e a novela, o caso é o caso do Endrick. Será que o Endrick está dando dor de cabeça na seleção brasileira? Eu não sei. Vamos ver o que os caras vão falar da mesa sobre esse caso. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição do vídeo como créditos. Assiste até o final porque o vídeo é muito maneira, muito bom de assistir. Vamos lá. Nem tanto, o Marrocos até jogou, mas o Uruguai agora também, a gente vai falar sobre isso. Mas hoje, o Bertozzi, o assunto que mais se fala neste país é Endrick. Endrick, para entrar. E as informações dão conta de que é uma questão mais de postura sem a bola, Sim. coletiva, em que o Endrick está devendo um pouquinho e que a comissão técnica espera que ele evolua. Falta essa confiança nele. Você acha que isso é suficiente para não colocar o Endrick em campo? Talvez não para não colocar em momento algum, mas para não colocar como titular, provavelmente. Porque a gente sabe o quanto que o Ancelotti valoriza a organização do time e é o que a gente tem discutido aqui. Esse é um time que sem bola todo mundo tem que dar um pouquinho a mais, cara. Todo mundo tem que ajudar, todo mundo tem que correr, mas no mínimo, talvez ele devesse ser uma das primeiras opções para vir do banco. Agora, entendo também que no jogo do Marrocos, pelas circunstâncias, como ele teve que queimar 2 trocas do banco logo no intervalo para arrumar o time, porque o time estava completamente perdido com 2 jogadores amarelados, eu consigo entender. Mas eu espero que no meio do próximo jogo em diante a gente veja o Endrick nas partidas. Essas questões do Endrick, não vou dizer extracampo, mas do Endrick ser um jogador mais disciplinado, domado, elas são curiosas porque ele já passou por outros técnicos, né? Ele já passou por outros técnicos e outros técnicos já apontaram algumas coisas sobre ele. No próprio Lyon, onde ele foi muito bem, teve momentos. Ele chega a ir para o banco e quando ele volta melhor. E quando ele vai para o banco, o Paulo Fonseca dá um puxãozinho de orelha nele. E quando ele volta melhor. Então, será que não é o Ancelotti tentando tirar um pouco mais dele, um pouco mais de raiva ou um pouco mais de resposta? Eu não sei. Eu acredito que o Ancelotti, até por conhecê-lo, eu acho que ninguém vai levar um jogador para a Copa do Mundo para gastar um lugar ou para perseguir ou para tirar uma com a cara de ninguém. Senão você não convoca. Não convoca. Se ele Se não o cara tem tantos defeitos assim, se ele não acha que o Endrick está apto para... Não, porque assim, eu vejo umas histórias que falam, pô, ele tá perseguindo agora. Pô, por que ele levou então? Não faz sentido. É você levar para perseguir, aí o pulo da maldade. Peraí que eu vou levar e vou escozinhar o cara. Vamos olhar para o que tem sido, inclusive eu acho que a reação geral depois do empate contra Marrocos, né, que é semifinalista da última Copa do Mundo, que está uma posição à frente do Brasil no ranking da FIFA. É óbvio que assim, o Brasil não foi bem, em relação a isso não tem dúvida. É óbvio que o Brasil precisa melhorar, como a gente já sabia que precisava melhorar no começo da Copa do Mundo, mas de maneira geral, eu acho que a reação é exagerada. E com o Endrick é a mesma coisa. E eu fui o cara que ontem aqui nessa mesa, quando você falou que qual é a substituição que você faria? Eu falei, eu tiraria o Igor Thiago para colocar o Endrick. E digo isso muito porque o Endrick não entrou no primeiro jogo. Porque senão eu não veria nenhum problema em começar com o Matheus Cunha e dar durante o jogo os minutos para o Endrick mostrar serviço. Agora, de fato, eu acho que assim, é preciso ver o Endrick na Copa. A gente tem 3 jogos aí que as pessoas podem falar o que quiserem, que o Brasil não vai se classificar. Eu duvido, acho que não existe a menor possibilidade do Brasil não se classificar nessa Copa do Mundo com esse regulamento e tudo mais. Então, vamos aproveitar isso para sim usar o garoto e ver o que ele pode entregar, o que ele vai entregar num jogo de Copa do Mundo, que obviamente é um contexto completamente diferente do que ele já mostrou, né, em outros contextos. Agora, a gente não pode ignorar o que ele mostrou quando ele entra na seleção brasileira.
Eu acho que, então, muito dos pedidos para ver o Endrick tem a ver com o que ele mostra quando ele veste essa camisa, quando ele sai do banco de reservas para jogar pela seleção brasileira. E um pouco tem a ver também com o fato de que o Endrick representa o que o brasileiro mais gosta no futebol, né? A qualidade técnica, a maneira de jogar, o jeito de partir para cima. E talvez, aí na comparação com seus companheiros de time, a personalidade. Sim. A coragem, a maneira como ele se comporta, às vezes até em entrevistas, que eu acho que são entrevistas, sim, muito moldadas ali, mas que você vê que ele não dá certas respostas para agradar, não. Talvez até desagrade muita gente com as respostas que dá. Muita gente fala, eu não acredito que isso tenha a ver com as questões do Ancelotti não colocá-lo como titular. Acho que hoje a gente teve matérias no UOL, né? Acho que a própria ESPN deu uma matéria a esse respeito, que apontam ali possíveis causas. São todas possíveis causas, mas acho que possivelmente tem a ver com essa questão mesmo, de combate. A gente lembra, só para lembrar, e isso aconteceu com o Ancelotti também, no Palmeiras, o Abel demorou. O Abel que a gente sabe que é louco para ter um jogador de frente, que combata, que marca e tal. Ele demorou para firmar o Endrick como titular e não demorou, assim como o Ancelotti não demorou com o Estevão. Mas tem coisas que E ressaltou isso também quando ele colocou o Estevão como titular. Vou encerrar. E aí vou passar para você no YouTube, tá? A gente encerra o Linha de Passe agora na ESPN. A gente vai seguir por mais 1 hora no TikTok, no YouTube e no Disney Plus, certo? E nessa 1 hora a gente continua com o Endrick, vai falar das outras seleções e vamos tocar o barco aqui e atender você no nosso chat, certo? retorne nessa função. Se ele, jogador profissional, está no futebol europeu, foi vendido para o Real Madrid numa fortuna, vai voltar para o Madrid, não conseguir executar isso hoje com Carlo Ancelotti, com o José Mourinho, então, que agora é o novo treinador do Madrid, ele não vai passar nem perto. Entendeu? Então é o seguinte, cara, começa, é hora de começar. O Endrick, assim, o que se fala do Endrick, que ele é marrento, que ele não é bom de grupo, ele tem essas coisas todas. Então tá na hora dele provar que tudo isso é mentira, que estão falando demais e fazer o serviço. Se ele não puder, cara, fim da fila, porque a Copa do Mundo termina. A Copa do Mundo, ela acaba. E aí fica o Endrick. E o Endrick, gente. Então é o seguinte, cara, fez, joga. Não fez, fim da fila. Beleza? Não entra mais. Então, cara, aí ele pode ficar de marra, pode ficar de bico. Aliás, só sobre isso, Calçade, é bom dizer que... Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. No tempo do Romário, né? Ele não era marrento? Era marrento. Mas ele decide jogos, mano. O Endrick, tudo bem, ele é marrento ali, pá. Mas o cara decide jogos, não tem que não colocar ele pra jogar. Não tem que ficar falando demais dessas coisas. Antigamente, Romário era marrento. Muito marrento. E quando entra em campo, joga bola. E o mesmo caso do Endrick, mano. O Endrick pode ser marrento, mas ele decide jogo. Pra mim, o Endrick era pra ser o 9 da seleção brasileira. Simples assim. Sinceramente, cara. Se tem uma coisa que a gente não vê publicamente, pelo menos, ele pode ser muito bem domado, pode ser muito bem treinado pra isso, pode ser que seja, pode ser. Mas a gente tem que admitir que se tem algo que a gente não vê no Endrick, é marra. Não. Então, assim, termina o jogo em que o Brasil todo estava reclamando que ele não foi escalado e que não foi colocado no time, e o que ele faz é um post para dizer, pô, que legal, tô muito feliz de ter tido essa oportunidade de viver tudo isso, com um monte de foto dele ali. Não é de indiretinha. Exatamente. Não, pelo contrário, ele fez uma direta em rede social agradecendo a possibilidade de viver o momento que ele viveu na partida contra Marrocos, ainda que não tenha entrado em campo. Então, também é preciso olhar um pouco para isso, porque o que a gente está acostumado a ver, sobretudo com garotos dessa idade, né, que nascem como tantos já nasceram, e a gente tem um exemplo claro na seleção brasileira sobre isso, que é o Neymar, que são caras que nascem já muito paparicados, cheios de melindres, que não podem ouvir uma crítica, que não podem ser desagradados por seus treinadores em momento algum das suas carreiras, mesmo com 16, 17, 18 Muita gente anos. falando na orelha dele. O Endrick nunca fez isso. Verdade. Acho que ele não fez quando Verdade. ele estava
no Palmeiras, não fez quando foi para a Europa. Ele não fica dando indiretinha, não fica reclamando. Ele joga, ele muda de clube se precisar fazer isso como fez na Europa. Então, também a gente não pode ficar comprando certas teses de que o jogador é dessa maneira, que o Casemiro deu as declarações que deu porque não gosta dele, porque ele é assim. Se a gente não tem nem mesmo um fio de indício dessa personalidade. E tem um negócio no futebol que resolve tudo isso, né? Que é gol. Se entrar, fizer gol. É isso. É, gol, mano. Todo mundo quer ser campeão do mundo, todo mundo quer ir longe. Gol. Você passa a bola até pra quê, né? Vamos lembrar de um detalhe. Ronaldo, o fenômeno, não pisou no campo 1 minuto na Copa de 94. É verdade. E muita gente queria falar, põe ele aí, Se o põe Brasil ele aí. perde aquela final, o Parreira ia viver com isso o resto da vida. É verdade. Ainda mais por tudo que o Reinaldo... Entrou o Viola, pelo que ele fez depois. Entrou o Perde Viola. uma das seleções mais criticadas da história. Entrou o Viola na Viola final, entrou, quase fez o gol. quase fez um golaço, inclusive. Exatamente. E não entrou o Ronaldo. Mas assim, imagine assim, com a perspectiva posterior do que o Ronaldo fez. É verdade. Imagina se o Brasil tivesse perdido sim, aquela sim, final. isso. Aliás, Só falou de respondendo uma coisa Ronaldo. aqui pro Fred, rapidinho. Fala aí. Ele Era acha que 22, não era 26, era 22. Isso. ele acha que o Ancelotti não gosta do Hendrick e só pode ser problema pessoal. Se fosse isso, não convocava. Com certeza. Isso é uma Por que loucura. chamar o cara? Não é possível isso. Eu também acho que o Ancelotti não gosta dele. O Henrique foi convocado porque ele vem jogando muito bem na seleção brasileira. Eu acho que o Ancelotti não gosta dele mesmo. Não gosta. Pô, não é Madrid, o cara não joga. Na seleção também, na Copa do Mundo contra o Marrocos, pra se vencer o jogo, não botou o Henrique pra jogar. Foi convocado porque o Henrique, quando entra na seleção, ele sempre decide jogos. Simples assim. Simples. Ó, contra o Egito, na verdade. Quem decide o jogo foi o Henrique, mano. Foi o Henrique. Ele foi convocado porque decide jogos, sempre entra em campo. Então eu acho que o Ancelotti não gosta do cara, mano. Porque o cara é um fenômeno, ele faz gol, ele decide jogos. E o cara não bota pra jogar na Copa do Mundo. Tem que botar agora. Enquanto que é novo, tem que botar agora, mano. Agora tem que botar. Pra frustrar o cara. Ele foi destaque da Copa do Rei com o Ancelotti. Cara, você queima uma convocação pra fritar o cara. É muito tiro no pé isso, um cara. detalhe importante. Não, teoria da O Carlo conspiração. Ancelotti já dirigiu jogadores muito maiores do Bem que o Hendrick. problemáticos, é. Não sabemos onde o Hendrick vai chegar. Mas ele dirigiu caras imensos no futebol. E sabe lidar com eles. Então, não seria o Hendrick que ia causar um problema para o Carlo Ancelotti. Então, assim, também acho. O Carlo Ancelotti conseguiu superar todos os caras que ele dirigiu no Real Madrid, no Milan, na Inglaterra, na Alemanha. Aí o problema na vida dele é o Hendrick. Palavras dele, só teve problema com um brasileiro, né? E acho que foi o Rivaldo, se não me engano. Acho que foi isso. Cara, sabe, não. Assim, gente- Só acho que ele tem que. O que está na pauta, que é mais importante, com o Hendrick ou sem Hendrick, é o que o Brasil fará nos 2 jogos que restam, uma vez que o Brasil vai se classificar. Nos 2 jogos que restam, provavelmente a seleção não será tão assim, não terá tanta facilidade, porque não será tão atacada. Imagino, né, que é o cenário de Escócia. Os dois e próximos, Haiti. Então, nestes jogos, o Brasil coloca em campo uma equipe para enfrentar adversários que vão jogar mais fechados, ou o Brasil vai tentar uma formação, seja ela com 3 no meio de campo ou com 4, para jogar a Copa a partir do Ele vai mata-mata. jogar com 4 contra o Haiti, Entendeu? vai pensar o que faz contra a Escócia e depois ele vai saber exatamente. qual é o time que ele acha. Só pra não perder ele não aqui. pode. Ele tem que achar um time Cara, ele pra caminhar. ele tem 180 minutos para resolver um problema que é encontrar um time, se possível. E precisa ver se o Haiti é parâmetro pra gente ter medida pra esse time. Também. Vamos ouvir Zico e Ronaldo falando sobre... Só o Zico e o Ronaldo falando sobre o Hendrick. Só isso. Isso diferente, é legal. Ele tem um retrospecto bom em seleção, ele é um jogador que corre atrás da dificuldade, ele supera isso dentro do campo, e é um jogador decisivo, é um jogador que, sabe, está sempre atento no erro do adversário, está sempre atento no que ele tem que fazer ali. Então, eu não vejo nenhum jogador ali com a característica e com personalidade igual a um Hendrick para correr atrás de uma dificuldade. Eu tenho certeza que ele vai ter oportunidade.
Ele vai entrar em algum momento, mas agora mesmo ele é a terceira opção no ataque. Né? Tem o Igor Thiago, tem o Matheus Cunha e depois é ele. Meu Deus. Mas, assim, ele tá pronto, cara. Não esquece, ele tá pronto. O Endrick não pode ser a terceira opção na seleção brasileira. Não pode ser, cara. O Endrick não pode ser a terceira opção na seleção brasileira. Atrás do Igor Thiago, atrás do Matheus Cunha, cara. Pelo amor de Deus, cara. O Endrick tem que ser a primeira opção, depois Matheus Cunha, depois, na última da fila, tem que ser o do Thiago, mano. Peraí, cara. Por isso que o Brasil não vai pra frente. Só por isso mesmo. Tá competindo ali com outros grandes jogadores. Pô, o Matheus Cunha no United, o Igor Thiago na Inglaterra foi o artilheiro. Não é isso, mano, cara. Estão bem servidos. Eu não concordo. Tecnicamente, vamos colocar que o Endrick é melhor que o Igor Thiago, né? A gente tá vendo que tecnicamente é os melhor. dois. Agora, para furar esse bloqueio São que a gente são muito diferentes, mas tecnicamente eu prefiro o Endrick. Você contrata o Igor Thiago ou o Endrick? Eu sei. Assim, a coisa é tão assim díspare que eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que o Endrick teria marcado pelo time que o Igor Thiago jogou o mesmo número de gols que o Igor Thiago fez na Claro que sim. Marcaria mais. Não, porque não é dele, mas você acha que o Igor Thiago se destacaria no Lyon como o Endrick se destacou? Não, até porque o Lyon é o chefe, faz o papel de falso. Responde agora, né, Biner? É outra ideia de jogo. Responde agora, Biner. O cara ser tão bom ou ruim quanto o último. Das ideias de jogo do técnico, em primeiro lugar, o Brasil tem um time, e em segundo lugar, como adaptá-las às características do adversário. Porque, por exemplo, você bota o Igor Thiago contra o Haiti. Vamos supor que o Brasil consegue construir muito, o Haiti sucumbe, toma um gol, toma o segundo, decide pra cima. Eu acho que quem jogar contra o Haiti tem uma vantagem. Exatamente. Quem jogar contra o Haiti tem uma vantagem. O cara vai entrar, vai meter 2 gols contra o Haiti e falar, aí vai, vem. Esse agora tem que ser titular. Aí ele joga contra a Escócia, não faz gol, vai mal. Tá vendo? É jogador de segundo Você tempo, acabou não de pode mais. falar que são parâmetros diferentes nos jogos. Sim. O Ancelotti, eu vou muito no que o Calçado está dizendo, ele vai observar e ele vai ter as conclusões para o primeiro jogo do mata-mata, baseado em movimentações, em entendimento, não apenas o resultado. Porque o técnico não está ali para... Se for para avaliar resultados, você não precisa pagar o futebol pro Ancelotti. Qual é o parâmetro do Haiti para o resto da Copa do Brasil? Para sequência, qual é o parâmetro do Haiti? É um adversário frágil, a gente tá falando ontem a Alemanha. A Alemanha goleou, se for fantástico. a gente vai achar. Não, perfeito. Mas se o Brasil ganhar, 4, 5-0, passear para cima do Haiti ou até mais, não sei. Vamos lá. Qual é o parâmetro? O que olhar para esse jogo do Haiti? Não vai ser fácil não, tá? É um ponto de partida. Não vai ser fácil não. Você tem, não dá para excluir o Haiti da Copa. Então o que o Brasil tem é Haiti e Escócia. Eu não acredito que serão equipes que vão, sim, oferecer ao Brasil muito campo. A menos que estejam perdendo o jogo. E a gente viu contra a Escócia que o Haiti não é um time amador. O Haiti, Claro que não. tem jogadores de Premier League. O Haiti assim, é uma seleção que classificou à frente de outras seleções que vão a Copas do Mundo. É um time bem limitado, mas não é bobo. Exato. É bobo, não. limitadíssimo, mas assim, da mesma maneira que Cabo Verde hoje se organizou e conseguiu defender, o Haiti vai tentar defender também. Diria que até mais, tem até mais capacidade que Cabo Verde. Então, assim, ele vai tentar se defender, isso pode acontecer. E outra coisa, assim, que eu insisto, a gente precisa ganhar do Haiti com a maior diferença de gols possível, porque a primeira colocação agora vai para o saldo de gols se Marrocos e Brasil vencerem suas 2 partidas, como todo mundo imagina que vai acontecer. Então, eu acho que isso também é preciso levar em consideração. Agora, não dá para ficar, quero isso, quero aquilo, vamos ver quem... Não, é jogar o melhor para fazer a maior quantidade de gols possível, porque, insisto, ainda, né, até pelo empate do Uruguai, ainda é muito possível e mais provável que a Espanha e a França estejam de um lado da chave, oposto ao lado da chave do primeiro colocado do Brasil. Perfeito. E ficar do lado oposto de França e Espanha é importante. Deixa eu acionar o André. Faz tempo que eu não aciono aqui o André. A gente fica no papo, no papo aqui, pelo amor de Deus. André Kfouri. Tá frio lá. O que tá frio, inclusive. Mas não tá ventando hoje, pelo que eu vejo. Felizmente, hoje não tem alerta de clima, não tem problema. Ele consegue ficar mais uns 20 minutinhos lá. E só aproveitar já para parabenizar o André pelos diários dele no Instagram. Estão muito bons. Tá muito divertido. Eu já falei sobre isso no começo da Copa, você lembrou muito bem. Os diários de André Kfouri no Instagram, por favor, não percam, maravilhoso. Mudança lá. Maravilhoso. Colchão, né? De colchão. Você tá mandando no hotel, essa é a verdade. Tomou conta do hotel, André Kfouri. Tomou conta do hotel. Como era de se esperar já, né?
André, vamos lá, brincadeiras à parte. O que o jogo contra o Haiti, o fraco Haiti... Fraco Haiti? Pode indicar de caminhos então. para a seleção Vamos brasileira? ver. Vamos lá. Eu lembro da entrevista do Danilo lateral do Flamengo, que entrou no jogo no segundo tempo e na saída do campo disse que seria soberba por parte dos jogadores da seleção brasileira pensarem em golear o Haiti. Porque, né, quando sai a formação da chave, todo mundo identifica um probleminha, uma exigência maior na estreia contra o Marrocos, depois Haiti e Escócia. Esse jogo na Filadélfia é para fazer saldo, se alguma coisa acontecer e tal. Talvez ele venha a ser isso. E depois do empate em 1-1, esse aspecto ganha evidente importância. Mas, na opinião do Danilo, o jogador da seleção brasileira, seria... Soberba? A palavra que ele usou foi soberba mesmo. A seleção, vindo do jogo que fez na estreia, pensar em golear alguém. É assim, hoje não houve entrevistas no dia a dia aqui da seleção. O Brasil treinou na parte da tarde, treinou às 5 horas, e não houve entrevista, ninguém falou. O atendimento à imprensa voltará a acontecer amanhã, bem cedinho, pela manhã, aqui no hotel da seleção. Mas imaginemos que tivesse havido uma entrevista hoje, certamente qualquer jogador, ou se fosse algum membro da comissão técnica, aproveitaria para dizer, tá vendo? Não é só o Brasil que tropeça. Veja só, o Calçado disse agora há pouco aí, das seleções campeãs mundiais, só a Alemanha venceu até agora, embora a amostra seja pequena, a Argentina tem que jogar, a França tem que jogar, etc. Mas o que eu penso a respeito do jogo com o Haiti? Eu tenho uma curiosidade. Como vem dizendo muito bem o Calçade, o Ancelotti precisa reconstruir a seleção. O projeto que ele tinha de time antes da Copa do Mundo desapareceu. Por causa das lesões, por causa do momento físico de alguns jogadores, não existe mais. Então ele volta para a folha em branco, né? Foi o Léo que disse sobre folha em branco também. Então ele volta para desenhar. O que ele vai fazer? Ele vai desenhar o time que ele acha que vai dar à seleção brasileira a melhor condição de competição, ou ele vai atuar a cada momento com um senso de urgência para pensar o que eu preciso fazer para que o meu próximo jogo não seja só sobreviver ao placar. Fiz aquilo que era necessário fazer. Então é claro que existe estudo da seleção do Haiti, não é possível imaginar que o Haiti teria condições de, do ponto de vista técnico, criar problemas para a seleção brasileira. Eu digo que não é possível num plano anterior ao que a gente viu contra o Marrocos e pensando naquilo que a seleção brasileira pode fazer mesmo numa situação dessa de desorganização e busca de uma nova ideia para jogar. Mas eu acho que o Ancelotti vai injetar juventude, vitalidade no time. Não só pela questão da idade, mas porque houve contra Marrocos um claro problema da seleção brasileira se sentir sufocada com a bola e sempre atrasada para recuperar. Eu acho que esse foi o principal motivo pelo qual muitos duelos foram perdidos e esse assunto, esse ponto estatístico foi muito comentado. Marrocos estava mais em cima da bola nos enfrentamentos, principalmente no meio de campo, com a seleção brasileira. E eu continuo insistindo que, é claro, as laterais são alvo de muitas críticas, os laterais são os suspeitos usuais, como o Jean comentou ontem durante o Linha, muita gente fazendo críticas ao Igor Thiago, como se ele fosse responsável por alguma coisa, recebeu uma oportunidade, o time todo não foi bem, ele também não foi. Mas eu entendo que o problema está no meio de campo, porque os meio-campistas marroquinos deglutiram a seleção brasileira ali naquela primeira meia hora e foi uma questão de intensidade para jogar e cada vez mais confiança para seguir executando o plano que Marrocos tinha, com o inverso acontecendo com os jogadores da seleção brasileira num efeito dominó que atingiu todo mundo. Bola não chegou ao ataque, se o Vinícius não tivesse criado um gol do absoluto nada, a seleção brasileira quase que certamente teria perdido, etc, 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 tudo aquilo que a gente já comentou. Então eu acho que o Ancelotti vai injetar força no time. Vitalidade, juventude,
O Endrick representa tudo isso, mas né, o Endrick, óbvio, joga no ataque, ele não pode fazer muita coisa para tentar resolver esse problema na região central do campo, que para mim é a origem de todos os defeitos da seleção brasileira. Mas a gente vai precisar acompanhar, buscar as informações. No treinamento de hoje, o Rafinha, o Gabriel Magalhães e o Bruno Guimarães ficaram fora por controle de carga, nem vestiram chuteira. O restante dos jogadores foi para o campo. O Neymar, mais uma vez, na sala ali no que se chama de departamento de futebol, fazendo os trabalhos da recuperação dele. E a partir de amanhã a seleção volta a trabalhar, tem entrevista pela manhã. E a gente vai tentar entender o que o Ancelotti pensa para o jogo contra o Haiti sexta-feira na Filadélfia. Feito. O Calçade, Cara, o André Kfouri é um baita de comentarista. Perfeito nos comentários dele, cara. É um cracaço de comentarista. É uma aura de comentarista. Muito lúcidos as palavras deles, tá? Então é isso aí, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você goste desse tipo vídeo, né? Inscreva-se no canal, deixa o like, compartilha o vídeo. O importante é ativar o sininho da notificação para não perder nenhum dos nossos vídeos. E comenta no vídeo aonde você está assistindo. Em qual estado do Brasil ou de fora do Brasil que você está assistindo o vídeo. Valeu, até o próximo vídeo. Fui!